um comunicado importante a Vossa Excelência e a todos os envolvidos na questão do piso nacional da enfermagem, que é o compromisso pela presidência do Senado Federal de que na próxima semana, na próxima sessão do Senado Federal, nós apreciaremos a proposta de emenda à Constituição que viabilizará o piso nacional da enfermagem numa solução construída e que haveremos de construir com o Supremo Tribunal Federal para que esse piso nacional, projeto de autoria de Vossa Excelência do Senado Federal, se torne uma realidade no Brasil. Fica esse registro. Em Brasília, e começa agora mais uma edição do Direto da Câmara. Vamos aos destaques. O plenário aprova a proposta de emenda à Constituição que cria fundo de financiamento para o piso da enfermagem. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou proposta de emenda à Constituição que cria um fundo de financiamento para o piso da enfermagem. Na penúltima semana de votações do plenário da Câmara no ano, deputadas e deputados aprovaram a fonte de financiamento para o piso salarial da enfermagem. Vamos começar com o piso da enfermagem. O plenário aprovou proposta de emenda à Constituição que prevê uma complementação do governo federal aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios e aos hospitais privados para o pagamento do piso. O pagamento do piso, aprovado pelo Congresso em junho, foi suspenso em setembro pelo Supremo Tribunal Federal a pedido da entidade que representa os hospitais privados, até que fosse feito um cálculo do impacto financeiro da medida. Desde então, o Congresso busca uma fonte de recursos para os gastos. A PEC aprovada prevê uma complementação do governo federal nos moldes do que já acontece hoje em relação ao Fundeb, o fundo destinado a estados e municípios para o pagamento dos profissionais da educação. O texto prevê como fonte de recursos o superávit dos fundos públicos do Poder Executivo. A proposta foi aprovada por 413 votos contra apenas 13, mas teve discussão. Mais uma vez, os enfermeiros estão acreditando numa história de que esta casa está resolvendo o seu problema quando não está. Aliás, está criando problemas para toda a sociedade ao excluir do teto de gastos, mais um furo no teto, os 12 bilhões de reais de compensação da União a estados e municípios para fazer cumprir o piso aprovado aqui. Então, no fundo, isso é fumaça. Não é fonte de recursos, como foi dito. Uma parte sai de superávites que são limitados de fundos e outra parte de um furo no teto de gastos que vai gerar inflação. O governo vai ter que imprimir dinheiro, o povo todo vai ter que pagar essa conta, inclusive os próprios enfermeiros. O superávit dos fundos estão parados e foram utilizados sem discussão para pagamento de dívida pública desses anos. Então, ao usar o superávit dos fundos, nós teremos pelo menos 30 bi aproximadamente para compor o pagamento do piso salarial da enfermagem para entidades públicas, filantrópicas, que atendam pelo menos 60% da sua clientela via SUS. As mobilizações que o Congresso Nacional viu recentemente foi a de enfermeiras e enfermeiros de todo o país que vieram durante esse ano para garantir a aprovação de um piso salarial para essa categoria, que é naturalmente muito importante para todo mundo, mas foi extremamente importante durante a pandemia. Pois bem, o Congresso votou uma lei garantindo um piso salarial para os enfermeiros, votou uma PEC para dar mais segurança jurídica, mas em setembro o Supremo Tribunal Federal suspendeu essa legislação pela necessidade de ter recursos que garantam que os estados e municípios que contratam muitos enfermeiros e também hospitais filantrópicos, hospitais privados, não quebrem diante dessa responsabilidade que tem de pagar um valor agora mais alto para todos os profissionais. Para buscar garantir recursos, especialmente para estados e municípios e hospitais filantrópicos, algumas propostas de emenda à Constituição estavam tramitando na casa. Na noite dessa quarta-feira, depois da sessão do plenário, quando a maior parte dos deputados foi embora, os integrantes da comissão especial que analisam essas PECs ainda se reuniram para tentar fazer com que ela avançasse e conseguiram aprovar o relatório da deputada Alice Portugal, relatora dessas PECs. Gostaria que a senhora nos contasse de onde virão os recursos. Parece que existe nos muitos fundos que o governo tem alguns casos em que há superávit e esse dinheiro, a princípio, não tem dono. Agora ele pode vir a ter, né, deputada? Muito bem. Primeiro é dizer a enfermeiros, enfermeiras de nível superior, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras, que nós estamos trabalhando sempre no intuito de buscar com que a lei oriunda do projeto 2564 seja posta em execução. O Supremo Tribunal Federal não revogou a lei.
apenas suspendeu seus efeitos, provocado pelo empresariado, justo pelo setor privado, que é onde nós presumimos que há maiores condições, inclusive, de pagamento do piso, e a lei está suspensa. Para oferecer ao Supremo Tribunal Federal a segurança para que essa liminar seja derrubada, nós estamos fazendo com que o superávit dos fundos públicos da União, eles sejam utilizados ao longo de 11 anos para a efetivação do pagamento desse piso. Nesse primeiro ano é em torno de 30 bi, o que nós temos de superávit, ou seja, de lucro. Não é o valor do fundo, o fundo não será tirado de nenhum ministério, não é, de nenhuma política pública, os fundos estão aí garantidamente para cada segmento. É o superávit desses fundos. E, de fato, foi uma especulação, um estudo muito bem feito pelo autor da PEC, deputado Mauro Benevides, filho do Ceará, e o deputado André Figueiredo também. Tinha uma PEC originalmente colocada para discutir estrutura de pessoal em educação e saúde, e hoje nós temos a garantia de que esses fundos sejam usados. Alguns desses fundos, inclusive, já são fundos com recursos destinados para a saúde, mas há todos os tipos de fundos. A senhora tem de cabeça quantos fundos são e, principalmente, qual a estimativa de recursos que podem ser utilizados ano a ano ou nos próximos 11 anos? É isso, são mais de 20 fundos e nós vamos utilizar, excetuando-se aquele valor que é recolhido do salário dos servidores para planos de saúde e outros benefícios consignados na folha dos servidores. Então, servidores civis e militares da União, esse dinheiro não será utilizado, mas dá em torno de 30 bi por ano. O piso está estimado em 18 bi ano. Então, com a divisão, nós conseguimos garantir, ao longo de 11 anos, não haver impactos maiores para o setor público e para o setor filantrópico, cobrindo o valor do piso. Assim sendo, eu espero que o Senado receba esse trabalho do Poder Legislativo e libere para o pagamento do piso da enfermagem tão necessário, tão esperado por parte dessa categoria de mais de 2 milhões de trabalhadores, em maioria mulheres, arrimos de família, não é? E que foi a categoria que mais perdeu trabalhadores durante a pandemia. São recursos que vão ajudar alguns estados, alguns municípios, algumas santas casas, né, os hospitais que atendam mais de 60% do seu público via Sistema Único de Saúde. Como é que se dá esse repasse? O repasse vai direto, fundo a fundo, para estados, municípios, que também administram as contratualizações das filantrópicas e também desses hospitais não filantrópicos, mas que contratualizaram, ou seja, com controle do Estado, tem 60% de assistência SUS. É absolutamente legal, constitucional, não fura teto, não quebra a lei de responsabilidade fiscal, é uma grande saída. Além disso, nós conseguimos inserir, já em pactuação com o governo de transição, há também incorporação da parte não legislada do Fundo Social do Pré-Sal, o que garantirá ainda mais segurança e, quem sabe, ajudará a pagar os demais pisos da saúde que estão no nosso radar, e nós teremos que tratar de acordo com a saúde financeira do Brasil, né, que eu espero que seja recuperada, também a garantia dos pisos dos farmacêuticos, dos fisioterapeutas, dos odontólogos, dos demais trabalhadores em saúde tão aviltados em nosso país. Eu já ia mencionar esses outros pisos que estão em tramitação aqui na casa. Para a gente concluir, aprovou na comissão especial, foram até a madrugada para isso, tem ainda um bom caminho, 2 turnos aqui na Câmara, pode acontecer ainda no dia de hoje e depois vai para o Senado. Há uma certa tranquilidade em relação a isso no Senado? Espero que sim, não é? Hoje nós já temos essa pactuação com os líderes da casa e no Senado o senador Rodrigo Pacheco também já nos deu o sinal verde. Saindo daqui hoje, o Senado toca até a semana que vem, quando a casa ainda estará aberta para a finalização da votação do orçamento e da PEC da transição, que garante o Bolsa Família para os mais pobres no Brasil. Então, a enfermagem, nós estamos trabalhando, dando esse esteio, não é? E eu espero que o Supremo Tribunal Federal o receba e garanta esse direito legal da enfermagem brasileira. Muitíssimo obrigado, deputada Alice Portugal. E eu vou repetir o que disse lá no começo, foi uma das mobilizações mais intensas que já se viu na história recente do Congresso Nacional, o que prova que mobilização da sociedade em diálogo com o Parlamento surte efeitos. E só para vocês terem uma ideia do tamanho dessa mobilização, quando tínhamos debates envolvendo piso dos enfermeiros,
As nossas redes aqui da Câmara, em alguns momentos, chegavam a cair da quantidade de acessos, de comentários, de cobranças e tentativa de fazer essa matéria avançar. E ela, de fato, avançou em 3 frentes. Primeiro uma lei, depois uma PEC e agora mais uma PEC que não é fácil de ser aprovada. cnnbrasil.com.br, Câmara aprova a proposta de emenda à Constituição que busca encontrar dinheiro para pagar o piso salarial da enfermagem, que foi aprovado recentemente pelo Congresso Nacional, mas ninguém indicou de onde sairia o dinheiro para viabilizar o pagamento. O projeto amplia o percentual a ser gasto com despesas com pessoal de 54%, como estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal, para 60%, devendo ser este percentual extra destinado a pagamentos com saúde e educação. Além disso, a PEC também permite que o superávit financeiro de fundos públicos seja usado de 2023 a 2025 para o pagamento da complementação federal do piso nacional para os trabalhadores da enfermagem. Um pagamento que ainda não foi viabilizado por causa da tentativa ainda de encontrar uma fonte para isso, uma receita para isso. Aos cuidados do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal. Senhor presidente, encaminho a Vossa Excelência, para fins constantes do parágrafo 2º do artigo 60 da Constituição Federal, a proposta de emenda à Constituição número 390 de 2014 da Câmara dos Deputados, que altera o artigo 198 da Constituição Federal, para que a União preste assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios e às entidades filantrópicas para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais para enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e a parteira. Altera o artigo 5º da Emenda Constitucional número 109, de 15 de março de 2021, para estabelecer o superávit financeiro dos fundos públicos do Poder Executivo como fonte de recursos para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e a parteira e da outras providências. Atenciosamente, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados.